Imagine dedicar 40 anos da sua vida a uma única missão: atravessar o deserto, enfrentar inimigos, suportar a fome, a sede e a rebelião de um povo. Imagine ser o homem que falou com Deus face a face, como quem fala com um amigo. O homem que viu o mar se abrir e recebeu os 10 mandamentos em meio a trovões. Esse homem foi Moisés, um gigante da fé. Mas, e se eu te dissesse que após 14.600 dias de jornada, um único momento de fúria, um único ato de desobediência o impediu de dar o último passo? O que pode fazer um líder tão poderoso tropeçar na linha de chegada? A história de Moisés não é apenas sobre um milagre que aconteceu, mas sobre um destino que foi alterado por um erro. E a lição que Deus nos ensina através disso pode mudar a forma como você enxerga suas próprias falhas hoje. O cenário é o deserto de Zin. O calor é insuportável, a poeira gruda na pele e, mais uma vez, não há água. O povo de Israel, cansado e frustrado, se volta contra Moisés e Arão. As vozes são ásperas, cheias de acusação. Eles gritam, conforme está em Números capítulo 20, "Por que vocês nos trouxeram a este deserto para morrermos, nós e nossos rebanhos? Antes tivéssemos morrido quando nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor." Sinta o peso sobre os ombros de Moisés. 40 anos ouvindo as mesmas murmurações. 40 anos de paciência testada ao limite. A dor não era apenas a falta de água, mas a ingratidão de um povo que ele amava. Era um deserto físico, mas também um profundo deserto emocional e espiritual. O sofrimento prolongado tem um poder perigoso. Ele pode nos fazer esquecer quem Deus é e quem nós somos nele. A pressão constante pode nos levar a agir por impulso, pela força do nosso próprio braço. O erro de Moisés não nasceu do nada, nasceu do cansaço, da frustração acumulada, do sentimento de estar sozinho no meio da multidão. Quantas vezes nos sentimos assim? Pressionados pelo trabalho, pela família, pelas circunstâncias, e em um momento de fraqueza, falamos o que não devíamos. Agimos com raiva, tomamos o controle esquecendo de consultar a Deus. O deserto de Moisés revela uma verdade sobre o nosso. O maior perigo não é o sofrimento em si, mas o que permitimos que ele produza em nosso coração. Mesmo diante da murmuração do povo e da iminente falha de seu líder, Deus não estava ausente. Ele ouviu o clamor. Ele viu a necessidade. A Bíblia diz que Moisés e Arão foram para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. Deus deu a instrução clara e simples: pegue a vara e fale àquela rocha perante eles, e ela dará a sua água. A solução de Deus estava pronta. A provisão já estava liberada. O milagre estava a uma palavra de distância. Deus age mesmo quando estamos no nosso limite. Ele já tem a resposta para a nossa falta de água. O silêncio dele não é ausência de cuidado. Muitas vezes é um convite para que a gente apenas confie e obedeça à sua voz. Moisés, em sua ira, fez algo diferente. Ele levantou a mão e, em vez de falar, feriu a rocha 2 vezes com a vara. A água jorrou em abundância, mas Deus não se agradou. O Salmo 106, versículos 32 e 33, descreve perfeitamente o que aconteceu no coração de Moisés. Eles também o irritaram junto às águas de Meribá, de modo que Moisés foi castigado por causa deles, pois foram rebeldes no Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Ele falou sem refletir, agiu pela emoção. O problema não foi o milagre, mas a atitude do mensageiro. Ele não santificou o nome de Deus perante o povo. Ele agiu como se a potência estivesse na sua vara e na sua raiva, e não na palavra de Deus. E nós? Quantas vezes ferimos a rocha em nossas vidas? Deus nos diz para falar com amor, e nós gritamos. Ele nos pede paciência, e nós agimos com impulso. Ele nos pede para confiar, e nós tentamos resolver tudo com a nossa própria força. Ferir a rocha é responder uma mensagem com raiva, é tomar uma decisão financeira sem orar, é desistir de um relacionamento porque o deserto parece longo demais. A lição é clara. A forma como fazemos as coisas importa para Deus.
A obediência não é apenas o que fazemos, mas como fazemos. É honrar a Deus no processo e não apenas buscar o resultado. Sua bênção está atrelada à sua obediência. A consequência foi dura. Deus disse a Moisés que ele veria a terra prometida de longe, mas não entraria nela. Imagina essa dor. Mas é aqui que vemos a verdadeira transformação de um líder. Moisés não se tornou um homem amargurado. Ele aceitou a disciplina de Deus. Seu foco mudou. Em vez de lamentar sua perda, ele investiu no seu sucessor. Ele abençoou Josué, impôs as mãos sobre ele e preparou a nova geração para a conquista que ele não viveria. A maior vitória de Moisés não foi entrar na terra, mas terminar sua jornada em submissão e honra a Deus. Essa ideia de que um erro não é o fim da história nos lembra de outro gigante, o rei Davi. Seu pecado com Batseba e Urias foi devastador. Foi um ato premeditado de adultério e assassinato. As consequências foram terríveis e duraram por toda a sua vida. No entanto, quando confrontado pelo profeta Natã, Davi não deu desculpas. Ele se quebrou em arrependimento. No Salmo 51 ele clama: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro." Por causa do seu arrependimento genuíno, Deus o restaurou. Davi continuou sendo rei e, mais importante, continuou sendo chamado de um homem segundo o coração de Deus. Seu maior erro não anulou seu chamado, porque seu arrependimento foi maior que seu orgulho. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando no seu erro, na sua rocha ferida, uma palavra que você não pode retirar, uma decisão que te trouxe consequências dolorosas. Você pode estar se sentindo como Moisés, olhando de longe para a promessa que parece perdida. Quero te dizer uma coisa: o Deus de Moisés e de Davi é o seu Deus hoje. Seu erro pode ter te custado algo, mas não custou o amor de Deus por você. O arrependimento abre uma porta que a falha parecia ter fechado para sempre. A disciplina de Deus não é para te destruir, mas para te purificar. Hoje, Deus te chama para um novo começo. Ele te convida a abandonar a necessidade de ter o controle, de agir pela raiva ou pela impaciência. Ele te chama para a obediência que vem da confiança. Qual é a rocha que Deus está te pedindo para apenas falar hoje? É uma conversa difícil que você precisa ter com calma? É um pedido de perdão? É um passo de fé que exige paciência? Não endureça o seu coração. Não repita o erro de Meribá. Escolha confiar na instrução de Deus, por mais simples que pareça. Vamos orar. Feche os seus olhos onde você estiver. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti com o coração aberto. Perdoa-nos pelas vezes em que, movidos pela raiva e pela frustração, ferimos a rocha. Perdoa-nos por agir com nossas próprias forças e por não santificar o Teu nome em nossas atitudes. Hoje, nós entregamos a Ti o nosso cansaço, a nossa impaciência e o nosso desejo de controle. Eu declaro em nome de Jesus que todo sentimento de culpa e condenação está sendo quebrado agora. Declaro que o seu erro não é o seu destino final. Declaro que o sangue de Cristo te purifica e te restaura. Receba um novo coração, um espírito de obediência e a força para terminar sua jornada em honra para a glória de Deus Pai. Amém. Moisés não entrou na terra prometida, mas a Bíblia diz que o próprio Senhor o sepultou em um lugar que ninguém jamais encontrou. Sua história não terminou em fracasso, mas na presença do próprio Deus. Seu erro foi real, mas a graça de Deus foi maior. Lembre-se disso. Sua jornada é mais importante que o destino que você imaginou. Confie em Deus, obedeça à sua voz e Ele te honrará. Se essa palavra tocou seu coração e te trouxe esperança, deixe o seu amém nos comentários. Siga o nosso perfil para receber mais mensagens como esta e compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que um erro não é o fim.